Maravilha. Essa é a nossa 7ª lição sobre o deserto. Pensaram que eu não ia ter muito o que falar sobre o deserto, não é? Vamos continuar por esse caminho sobre como desenvolver um espírito forte. Olhem novamente as escrituras sobre João Batista. Assim a criança cresceu e se tornou forte em espírito. Não forte na alma, forte no espírito, e estava nos desertos, plural. Até o dia de sua manifestação a Israel. Imaginem isso. João, filho de um sacerdote, tá? E ele não é só o filho do sacerdote, mas é o filho do sacerdote que servia o povo no lugar sagrado e foi visitado. Ele foi visitado pelo arcanjo de Deus, Gabriel. E Gabriel, um dos anjos mais incríveis do céu, recebe um sinal para dizer a esse pai como seu filho vai ser ótimo, tá? Então, imaginem, o pai dele olha para ele. Sim, o anjo Gabriel veio e me contou que você ia nascer, tá? E conforme ele crescia, alguma coisa acontecia com ele. Isto é, algo é como filho de um sacerdote. Sua herança é ir à escola em Jerusalém e estudar com o maior professor da Bíblia de sua geração, um homem chamado Gamaliel. Todos os seus vizinhos são sacerdotes. E filhos e filhas de sacerdotes. E todos aqueles filhos de sacerdotes diziam, cara, ano que vem vamos para a escola estudar com Gamaliel, isso é tão legal, mas João está sendo chamado ao deserto. Agora, imaginem isso aqui, pessoal. O Espírito Santo está se movendo sobre ele. Vá para o deserto, vá para o deserto. João disse, como assim ir para o deserto? Eu devo ir para a escola em Jerusalém para estudar com Gamaliel. E o Espírito Santo não discute com ele apenas diz deserto. Espere um minuto, dá um tempo. Se eu for ao deserto, não serei consagrado pregador. Não serei convidado pelas sinagogas. Ninguém vai me convidar para pastorear. Eu serei desclassificado. Deserto. Mas, Deus, você até anunciou que eu seria um grande ministro do Evangelho. Você anunciou isso quando eu nasci. Isso é um absurdo. Se eu for para o deserto, serei passado para trás. Eu nunca vencerei. E Deus simplesmente continua deserto. E João foi para o deserto e percebeu que havia treinado 30 anos para um ministério de 6 meses. Agora, pense nisso. Jesus disse a ele que ele foi o maior homem que já nasceu de uma mulher. Um ministério de apenas 6 meses. Mas o próprio Senhor disse que era o maior. Pensem nos profetas, como Daniel. Pensem também em Samuel. Mesmo assim, Jesus disse, este é o maior profeta nascido. Percebem o conflito que ocorre? Pois a pressão é fazer igual a multidão, ir aonde todo mundo vai e fazer o que todos fazem. Não, precisamos ouvir a Deus. É importante que entendamos isso. Então, o título dessa lição é Não dê à luz um Ismael. Tá? Você deve estar pensando, o que isso quer dizer? Bom, eu quero falar sobre outro cara no Velho Testamento, o pai de nossa fé. Ele se chama Abraão. Então, quando Abraão tinha 75 anos, Deus aparece para ele. Então, imaginem, Deus apareceu a esse cara, tá bom? E o próprio Senhor disse a Abraão, eu sou o teu escudo, a tua grande recompensa. Sabem a resposta de Abraão? Grande coisa. Isso é basicamente o que ele disse. Tenho 75 anos, minha esposa é estéril. Eu vou viver só mais 25, 30 ou 50 anos. És minha recompensa nesse tempo, mas não tenho um herdeiro. O herdeiro da minha casa é Eliezer. Então, Deus responde, esta é a grande promessa. E o Senhor disse a ele, não. Seu servo, Eliezer, não será o seu herdeiro, pois você terá um filho que será o seu herdeiro. Agora, Deus disse uma palavra sobre Sara? Nenhuma palavra. E pelos próximos 14 anos, não há nada dito sobre Sara. Corrigindo, nos próximos 16 anos, nada será dito sobre Sara. Então, pensem nisso. Desculpe, eu falei errado. Pelos próximos 11 anos, nada foi dito sobre Sara. Então, ele tem 75 anos, agora vamos 11 anos depois. Quer dizer, pensem em 11 anos. Apenas, é muito pouco tempo, né? E ainda sem filhos. Sara é estéril. Abraão está chegando perto disso. Ele pensou, ai meu Deus, sabe? Então Sara vai até ele e diz, olha, Deus te fez uma promessa. Disse que teria um filho.
Claro, não por meu intermédio. Case-se com minha criada egípcia Hagar. Então teremos o filho que Deus nos prometeu através dela. Então, já sabemos o que acontece. Ela dá à luz a Ismael. Então, basicamente, Ismael foi a tentativa de Abraão usando a própria força na tentativa de dar à luz o que Deus prometeu. Agora, é tão importante que entendamos isso. Na verdade, Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Ele diz: a Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. O filho da escrava, que nasceu na tentativa humana de realizar o cumprimento da promessa de Deus. Continuando. Mas o filho de Sara nasceu, se cumprindo sua promessa pelo próprio Deus. As 2 mulheres servem como uma ilustração. Tá na faculdade que Deus começou a falar comigo sobre o ministério. A última coisa que eu queria ser era um ministro. Eu pensava, ai meu Deus, não, porque eu tinha 2 imagens sobre isso. Eu cresci numa pequena cidade. Uma era um padre católico, eles não se casam, então isso não era uma opção para mim. O segundo era um ministro que pastoreava uma igreja realmente minúscula em nossa cidade, que tinha 2 filhos que eram da minha idade e eles eram bem estranhos, tá bom? Estranhos. E eu fui à casa deles uma vez, era tão desorganizado, cheirava tão mal, eu tive que prender minha respiração até que pudesse dar uma desculpa para sair de lá. Eu não tinha uma boa imagem do ministério. Então pensei que seria padre, nunca me casaria, ou teria uma casa fedorenta e filhos estranhos, ou acabaria na África em um barraco sem sapatos. Então, eu não queria ter nada a ver com isso. Deus teve paciência comigo e finalmente eu disse: irei aonde você disser para eu ir. Eu não me importo se tiver uma casa fedorenta, filhos estranhos, eu vou cumprir o seu chamado, porque eu te amo, tá bom? Aí eu comecei a me animar. Até que, em uma noite, estudando termodinâmica, eu joguei meu livro de termodinâmica na parede e disse: eu não aguento mais isso. Eu fui chamado para pregar porque eu estou estudando engenharia mecânica. A Universidade de Purdue tem um dos currículos de engenharia mecânica mais difíceis de todos os países. Então, eu falei para um amigo meu: eu estou saindo, eu vou para a escola bíblica. E ele disse: podemos orar? Então oramos e Deus disse: eu não sou um desistente. Quero que termine sua graduação. Então eu suportei os 2 anos seguintes. Fiz um jejum de 4 dias e o Senhor disse: eu quero que você faça uma entrevista para ser engenheiro. Agora estou realmente chateado. Eu fiquei olhando todos os folhetos das escolas bíblicas e eu disse: como é que é? Olha só, você me deu esse chamado e agora você está me dizendo para ser engenheiro. Então eu tive 13 ofertas de emprego e eu sabia para qual Deus queria que eu fosse. Tentei empresas em todas as cidades que eu sabia que tinham grandes escolas bíblicas. E aquela que Deus dissesse para eu ir, eu iria por obediência. Sabe, minha igreja estava anunciando, então eu ia para a escola bíblica à noite, tá? Trabalhei como engenheiro para a Rockwell International e à noite ia à escola bíblica. Fiz isso por 1 ano e depois Deus me disse: você acabou de descobrir que eu não vou te levantar. Olha só, eu estava me esforçando para tentar fazer aquilo acontecer. Agora, eventualmente, minha igreja me chama para cuidar de todos os pregadores convidados. Tínhamos cerca de 450 membros na equipe, lembram que eu falei isso, né? E todos os principais pregadores conhecidos estavam chegando, os pregadores viam o chamado de Deus em minha vida. E diziam: só precisa escolher uma cidade e começar. Eram homens e mulheres que eu respeitava. Uma mulher disse: você deveria ir para o Caribe e começar seu ministério como T.L. Osborne fez. Foi aí que ele começou e depois ele ganhou 62 milhões de pessoas para Jesus na África e na Índia. Ele começou no Caribe e todos eles estavam me dando ideias e eu fiquei dividido porque eram pessoas que eu admirava. E diziam: John, você recebeu um chamado na sua vida. Faça alguma coisa a respeito. E aí estou eu aqui, servindo minha igreja, e eu lutava contra isso. E enfim eu sucumbi e comecei o Ministério Bivir. E o nosso slogan era: alcançando o mundo com essa luz maravilhosa. Então eu comecei a imprimir cartões de visita e dizia: oi, eu posso pregar para vocês, tá? Entreguei meus cartões de visita. E eu tinha que ter algumas séries gravadas. Sabem o que são fitas, né? Tá. Vocês sabem o que são, eles não sabem. Tá, mas eu fiz essas séries e eram bem assim. Minha esposa e sua melhor amiga ficavam sentadas em meu apartamento me ouvindo pregar, mas era uma coisa tão entediante que elas dormiam. Literalmente saía baba de suas bocas. E então eu pego essas séries gravadas e um cara me pediu para pregar e depois outro cara me deu $100 por esse ministério de Ismael. E eu tive que manobrar um meio de que minar meu caminho em todas essas situações. Sabem, eu não estou me promovendo, estão entendendo? Era chato. As pessoas foram abençoadas, mas realmente não houve impacto. Impacto,
significativo. O negócio é o seguinte: quando geramos algo na carne, será fortalecido pela carne. Deus sempre vai abençoar a sua palavra. Já a sua carne você terá que prover. É por isso que eu tive que ser político e fazer com que esses caras subissem a bordo para me ajudarem no meu ministério. E eu continuei me esforçando. Então, um dia eu estava no culto servindo e na plataforma caminhava T.L. Osborne. Ele era um dos meus heróis e eu ouvi: você vai trabalhar para ele. Aí eu pensei: nossa, eu vou trabalhar para T.L. Osborne. Então tentei fazer isso acontecer. Bom, ele morava em Tulsa, Oklahoma, mas se mudou para Orlando. Então eu disse a Lisa: sabe, eu vou me mudar para Orlando. Vamos para Orlando. Eu ia vender carros usados e, de repente, eu me pego trocando o ministério que foi dado a mim. E então aqui estou eu tentando me mudar para Orlando e ainda me lembro como me senti desconfortável. Eu não tinha escutado ainda. Então, no dia seguinte, eu iria dizer ao meu pastor que iria renunciar e me mudar para Orlando, Flórida. Deus enviou 3 ministros de 3 estados diferentes por telefone, caras que eu conhecia. O que sua esposa acha disso, John? Bom, assim, ela não estava de acordo. Ela disse: estou com você, mas não concordo. Acho que estamos fazendo algo errado. Por último, de madrugada, 1 ou 2 horas da manhã, um deles estava falando comigo. Era um pastor. Era um pastor. E isso me quebrou. Meu Deus, eu estou dando à luz a um ministério de Ismael. Me lembro que no dia seguinte, eu fui até o meu pastor e sua esposa e disse que ia renunciar. Mas percebi que estava dando à luz um Ismael e comecei a chorar, como um bebê. E então eu saí daquela reunião e jogamos basquete, os pastores e todas as pessoas da equipe. E eu me lembro, eu estava me preparando para jogar basquete e meu telefone tocou. Era a T.L. Osborne. Eu estava: peraí, dá um tempo, John, estamos voltando para Tulsa. E Daisy e eu queremos um assistente. Queremos que você comece uma igreja para que possamos estabelecer igrejas nos lugares de todo o mundo onde pregamos o evangelho. Eu fiquei 2 horas no telefone com ele, eu fiquei pulando para cima e para baixo. Aí eu fui lá para fora. Eu pulava tão alto que quase batia no teto. Eu pensei... Eu me lembro que senti uma confirmação em meu espírito. E disse: Deus, espera aí. Você não pode fazer isso. Me disse que eu trabalharia para ele. Eu tive certeza de que trabalharia para ele quando vi na nossa igreja. E ele me disse isso antes de eu começar a trabalhar para a igreja. Mas eu não estava acreditando naquilo tudo. E eu me lembro, lutei contra isso por 3 dias. Mas no terceiro dia, bati o pé no chão e disse: eu vou trabalhar para ele em nome de Jesus. Confirmado. Uma das coisas mais perigosas que fiz quando era um jovem cristão. Então, eles voaram conosco, nos entrevistaram por 5 horas, nos apresentaram a toda a sua equipe. Tínhamos lugar para morar. Nós voltamos, mas eu continuei orando e, pela misericórdia de Deus, a confirmação voltou. E eu estou, sei lá o que fazer. Agora meu pastor ele anunciou para toda a igreja porque eu me tornei uma pessoa visível. John e Lisa vão trabalhar para a ETL e Daisy Osborne. Eles ganharam 62 milhões de pessoas para Jesus naquela época. Um incrível homem de Deus. E eu me lembro que liguei para o irmão Osborne e disse: existe alguma maneira de falarmos um pouco mais sobre isso? Ele disse: sim, vou até aqui. Então nós voamos. Sabíamos que nos amávamos, mas não era vontade de Deus que nós fôssemos trabalhar para eles. E aí voltamos. Me lembro de entrar no escritório do meu melhor amigo, um dos pastores assistentes em nossa igreja. Eu disse: eu me sinto desse tamanho aqui. Sinto que posso passar por baixo dessa porta aqui. Foi anunciado para a igreja toda que eu vou trabalhar para o TL e agora eu não vou mais. Durante 2 semanas eu chorava como um bebê sempre que ia orar. Eu não conseguia nem orar. Eu pensava, estava procurando por isso há anos, isso é tudo. Me lembro que, depois disso, em uma manhã, eu gritei bem alto e disse: Deus, por que você não me deixa trabalhar para Ele? Por que você me fez colocar isso no altar? E Deus disse para mim: porque eu queria ver se você estava servindo a mim ou a um sonho. Isso é ótimo. Daryl, nesse momento, uma paz tomou conta de mim. Meus olhos se abriram e eu pensei: tenho uma esposa incrível. Eu tinha esquecido que tinha uma esposa linda e incrível. Eu tenho um filho lindo. Eu tinha esquecido que eu tinha. Sabe,
Eu não percebia o que eu tinha. Moro num lindo apartamento novo, com piscina incrível. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a aproveitar a vida novamente, pois desisti de fazer com que a carne desse à luz algo que Deus me prometeu. Então, fiquei tão confortável que me preocupou. Fiquei tipo, o que eu estou fazendo? Não estou mais me esforçando, sabe? Eu estava acostumado. 6 meses depois, Deus abriu a porta. Eu passei por um deserto de 18 meses. Deus abriu a porta e a porta não era como pensei que seria. Recusei T.L. Osborne, que viajava o mundo nessas cruzadas, porque um homem de Deus me disse: acho que você deveria ser nosso pastor de jovens. E Deus confirmou isso por meio da minha esposa. Essa é provavelmente a última coisa que pensei que teria feito. Até mesmo o meu pastor me disse: John, você pagou suas dívidas. Você faz isso há 4 anos e meio. E isso não parece um passo à frente para mim. Eu disse: pastor, isso é Deus. Ele disse que iria me abençoar. E nos próximos 2 anos como pastor de jovens, Deus realmente começou a transmitir o que ele nos transmitiu. Isso é muito importante. E devemos lembrar, Deus faz promessas genuínas para nós. Mas se tentarmos ajudar Deus a cumpri-las, não me interpretem mal. Há momentos em que Deus diz: faça isso, faça aquilo, Ele coloca em seu coração: é melhor você fazer. Tá bom? Mas se estamos tentando ajudar Deus a cumprir o que Ele nos prometeu, estamos gerando um Ismael. Foi isso que aconteceu com Abraão e Sara, e é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Porque Ismael e Isaque foram rivais pelo resto das suas vidas, e é até hoje. É por isso que Paulo escreve em Gálatas: esses 2 servem como ilustração. O que eu não quero gerar em minha vida é um Ismael, que vai lutar contra as promessas que Deus fez para mim, pelo resto da minha vida. Em outras palavras, se eu fosse à frente de Deus, sabe, talvez alguém teria me ensinado, me dado um toque. Teriam dito: John, você está vivendo com um aperto no coração agora. Isso significa um desconforto, um arranhão em sua vida. Tudo parecia, sabe, eu vou trabalhar para o homem com quem eu sempre quis trabalhar. Ele é meu herói na fé, mas tem esse som, é algo errado. Eu não dei ouvidos a isso. A Bíblia diz para todos os que são guiados pelo Espírito, tá bom? Pois o Espírito testifica com o nosso coração. Ele nos fala lá. É quando você sente esse desconforto, você pensa: espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez eu esteja dando luz a um Ismael. E se quiser continuar com isso, divirta-se. Vá em frente, mas haverá rivalidade entre o Ismael que você gerou e a verdadeira promessa que Deus te fez pelo resto da sua vida. Espero que você tenha ouvido o que eu disse nessa lição, porque nós não precisamos dos ministérios de Ismael. Precisamos dos ministérios prometidos. Isso é o que vai mudar nosso mundo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.